A gente tem uma empresa pequena que terceiriza por demanda e a gente cria pouco custo fixo dentro do nosso escritório e conhece um monte de gente especializada, que a hora unitariamente pode ser mais alta, mas que te resolve uma demanda com uma qualidade melhor do que aquela que talvez você tivesse um corpo técnico interno para fazer, entendeu? São 3 pilares que sustentam a consultoria ambiental: técnica, gestão do seu negócio e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, porque na consultoria ambiental, quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm a longo prazo. Por isso que eu aplico o modelo enxuto de negócios. Transforme o seu conhecimento em solução para os seus clientes. Tá valendo? Tá valendo. Então bora para mais um... Tá valendo de verdade? De verdade. Vambora. Diretamente dos estúdios da Winworks, começa mais um Ambicast. Estamos no episódio 5. Meu nome é Igor Janotti. Eu sou o Leandro Borges. E hoje é dia 21 de outubro de 2019. E nesse episódio 5 nós vamos falar sobre parcerias, glórias e perrengues. Ótimo tema. Então vamos embora lá? Eu vou começar fazendo uma pergunta aqui pro Leandro. Leandro, como que você estabelece as suas parcerias? Como que funciona esse esquema aí? Legal, cara. Obrigado pelo tema, né? E boa tarde a todos aí, quem tá ouvindo a gente agora. Estamos direto aqui da Ambicast. É o seguinte, Igor, boa pergunta e bom tema. E é uma coisa que eu queria estabelecer, né? Que a gente queria conversar já, porque muitas pessoas me procuram no meu direct aqui, querendo que eu explique como que eu estabeleço parcerias. Inclusive, das últimas enquetes que eu fiz de pergunta no direct no Instagram, uma das perguntas foi essa. Uma menina me perguntou, recém-formada, tipo, como que eu faço para estabelecer parcerias com outros profissionais? Então, antes de eu responder essa pergunta, eu preciso voltar um passo atrás e explicar que eu sempre incentivo e oriento as pessoas a trabalharem com licenciamento ambiental, né? O licenciamento ambiental é um nicho para você começar, né? Para você ter uma escola, você pode começar com pequenos empreendimentos, pequenas propriedades rurais, pequenas demandas, mas sempre vai aparecer a necessidade de você ter equipe, ter parceiro, porque a gente não é habilitado a fazer tudo que a gente quer fazer nos estudos ambientais que nos são exigidos, tá? Então a primeira coisa que eu faço para estabelecer uma parceria é identificar a demanda. Então eu recebo, ou eu vou fazer uma busca ativa de cliente, ou eu recebo uma solicitação de proposta técnica para mim fazer, proposta técnica comercial, geralmente relacionado a licenciamentos ambientais, no nosso caso mais voltados, ainda mais específicos para licenciamento de empreendimentos hidrelétricos. Então a primeira coisa que eu faço é entender a demanda, porque já conversamos um monte de vezes que mesmo o empreendimento sendo hidrelétrico, cada cliente te solicita um tipo de proposta, um tipo de trabalho. Ora o cliente quer que você resolve tudo, ora ele quer que você resolve só parte, ora o cliente quer que você faz apenas os estudos ambientais, ora o cliente quer que você faz os estudos, o gerenciamento e a execução dos programas ambientais durante a obra. Então, mesmo regendo sobre hidrelétrica, a gente precisa entender a demanda. Por isso também que eu explico muito que não existe preço tabelado na consultoria ambiental, né? Vai muito em função... É muito customizável a demanda. Então, a primeira coisa que eu faço quando me chega alguma demanda é entender a equipe técnica que eu preciso trabalhar. Eu já te garanto que em 95% dos casos a gente trabalha com mais de uma pessoa, tá? A gente só faz trabalho nós mesmos, sem montar equipe, ou sem precisar de algum parceiro ou de alguém que complemente, quando o trabalho é muito simples. Ou muito pequeno, ou muito curtinho, muito rápido. Mas na grande maioria das vezes a gente faz com parcerias. Ou quando vocês são a terceira, né? No caso, se alguém tem um cliente final e contrata vocês para fazer alguma parte específica, né? Do trabalho, exatamente. Isso aí. Então, assim, a primeira coisa que eu faço, então, é entender a demanda. Vamos lá.
Exemplo disso, eu preciso apareceu para mim uma regularização ambiental de uma central geradora hidrelétrica, que são aquelas hidrelétricas pequenininhas que a gente trabalha, que vocês já fizeram campo comigo, inclusive o Filipão, que está aqui na gravação da Ambicast aqui, faz muito. Então, assim, eu olho, por exemplo, uma central geradora hidrelétrica dessa, o que ela precisa? Na agenda marrom, licenciamento ambiental, né? O licenciamento ambiental em si, ele precisa de um profissional além de mim para ser feito? Na maioria das vezes, eu não preciso de mais ninguém para fazer o licenciamento, porque aí eu consulto o Matheus, que é meu sócio, na mesma área de formação. Então, na agenda marrom, geralmente fica eu, ou a gente, assim, consulta a Adriana para dar uma lida em alguma coisa com a gente, o Matheus para dar uma lida, talvez algum advogado da área ambiental, quando a gente precisa fazer alguma consulta de legislação específica, mas em geral, a agenda marrom é onde a gente faz o trabalho nosso mais sozinho. A agenda verde, que são as intervenções ambientais, a gente geralmente precisa de um engenheiro florestal e um botânico, né? A gente estava conversando até hoje, antes desse episódio da Ambicast aí, sim, sobre a parte das intervenções ambientais. Então, assim, eu vou precisar, né, fazer estudo sobre corte de árvore isolada, supressão de vegetação no bioma Mata Atlântica, que é a maioria dos casos que a gente pega aqui, ou alguma intervenção em APP. Então, certamente eu preciso trabalhar com alguém do geoprocessamento, porque se o onde é importante num projeto ambiental, a gente precisa ter o geoprocessamento. Então, eu vou precisar de alguém para me ajudar a elaborar os mapas, alocar onde eu vou fazer as intervenções, onde eu vou fazer as compensações. Essa pessoa do geoprocessamento, ela me dá essa mão para a gente poder fazer isso. Então, uma pessoa, na grande maioria dos casos, eu preciso de um geoprocessamento, né? Um geógrafo em geral, que é uma pessoa... Hoje, quem trabalha com a gente é o Rodrigo, que é o Rodrigo que no curso... Leitão. Rodrigo Leitão, que no Consultor Ambiental Moderno, ele tem um bônus lá que ele dá uma entrevista sobre geoprocessamento, né? Então, em geral, na intervenção ambiental, eu preciso de um geógrafo para fazer o geoprocessamento. E também trabalho com um engenheiro florestal para fazer um inventário florestal, quando a gente precisa calcular volume de árvores, volume de mata, que a gente vai suprimir vegetação em função dos estudos que a gente precisa fazer, dos empreendimentos que a gente vai fazer, eu coloco um engenheiro florestal. E quando o engenheiro florestal ele precisa de um suporte na identificação das espécies, porque o engenheiro florestal ele está mais voltado para essa parte quantitativa da coisa, né? De calcular os volumes, né? A circunferência na altura do peito, rodar o software, que em geral é o software Mata Nativa lá da Universidade Federal de Viçosa, um software bem bacana. E às vezes o florestal não consegue identificar as espécies. A gente tem um que consegue identificar, que faz essas duas partes, mas não é obrigatório de um florestal saber disso. O cara vai aprendendo isso com o tempo. E a gente usa também um ecólogo para dar uma mão, algum botânico que dá essa mão. Então, na intervenção ambiental, eu sempre monto a equipe dessa forma. E só para fechar, pode falar. O ecólogo. Sim. E o... Qual que é o outro? O engenheiro florestal. Não. O geoprocessamento, a pessoa que faz o mapa. Não, o mesmo do ecólogo aí que você... Botânico, sim. O ecólogo e o botânico que é da parte qualitativa para identificar as espécies. Identificar a espécie, coisas desse tipo, exatamente, aí. E o florestal é mais a parte de volumetria quantitativa, ele entra para trabalhar com números, né? E estatística, erros estatísticos de volume, dos parâmetros que a gente usa para fazer inventário florestal, né? Qual deve ser a compensação relacionada os cálculos de área, exatamente. A gente vai entender se tem espécie ameaçada de extinção ou não, essas coisas que o engenheiro florestal ajuda a gente. O ecólogo não participa muito disso, não? Na espécie ameaçada também pode ajudar. Existe alguma interface entre os dois, sim, tá? Entendi. Mas aí é isso que eu tô te falando. A sua equipe, cara, para fazer o mesmo trabalho pode ser diferente da minha. Você pode usar um botânico e um florestal e um geoprocessamento. E às vezes você, na minha empresa, por exemplo, eu uso só um florestal e um geoprocessamento. Isso é muito customizável. No caso do florestal, ele consegue identificar as espécies, né? Exato, que a gente trabalha. Então, mas esqueça padronização de coisas. Entenda que para você trabalhar com o meio ambiente, para você empreender na área ambiental, você tem que ser criativo e montar as suas equipes. Às vezes a formação
Porque assim, eu sou engenheiro ambiental e eu preciso de um florestal. Mas se tem algum engenheiro florestal que está me escutando aqui e ele vai montar a equipe, certamente ele não vai precisar de um engenheiro florestal se ele tem a formação florestal. Talvez ele precise do botânico para dar a mão para ele e de um geoprocessamento. Então vai muito da sua formação e também da demanda que vai acontecer com você. A Agenda Azul, a mesma coisa. A outorga é subterrânea, superficial, ela pode ser elaborada por um engenheiro ambiental. É uma irrigação, então eu preciso de um agrônomo para me ajudar nos cálculos de vazão que vai ser usada naquela lavoura. Então, você tem que entender o seguinte, você vai precisar fazer parceria em algum momento, tá? E a grande maioria dos casos, já contei aqui um monte de vezes para quem me acompanha aqui, que eu já tive modelo grande de negócio, modelo enxuto, e hoje a gente prega e preza modelo enxuto de negócio contratando parceiro. É o caminho menos doloroso, não vou dizer que não há problemas, mas é o caminho menos doloroso para você ter sucesso e empreender na área ambiental com um risco baixo, porque você não vai ter funcionário na CLT, né? Naquelas épocas de sazonalidade que você tiver pouca demanda, você não vai ter esse ônus dentro da sua própria empresa. Então a parceria é um caminho para contratação por demanda. Certo. E no caso, a gente estava conversando aqui, antes desse Ambicast aqui, sobre a questão de como que é poder, querer. Isso, sim, é legal demais. É tipo assim, a demanda que a gente contrata, né? Sim. O que acontece? Só um parênteses aqui, galera do Instagram que tá aqui ao vivo comigo, nós estamos gravando o episódio 5 da Ambicast, nós estamos falando sobre parcerias. O Constru Ambiental tá dizendo que tá no segundo episódio, tem várias dúvidas, vai assistindo os outros episódios, vai mandando mensagem no direct pra mim aqui, e e-mail se você quiser me escrever, e você vai ter a oportunidade de ter suas respostas respondidas aqui na Ambicast, tá? A gente vai falar sobre biólogo aqui, tá, Will? Segura aí que a parceria envolve biólogo também. É que a gente tá falando, dando alguns exemplos aqui, mas eu tenho grandes parceiros biólogos, tá? Vou falar de biologia já. Mas aí o Igor tá me perguntando aí, essa demanda de querer, de poder, é o seguinte, a gente eu contrato um profissional muitas das vezes porque eu não tenho aquela atribuição técnica para desenvolver aquele trabalho que a pessoa que eu vou contratar tem. Por exemplo, um biólogo que é especialista em peixes, se eu tenho uma demanda de hidrelétrica que eu tenho que fazer campanha de ictiofauna, que é o estudo de peixes, certamente não é o Leandro quem vai lá fazer esse estudo de ictiofauna. Então, eu contrato um profissional porque eu preciso do resultado que ele vai me dar em termos técnicos e não tenho atribuição técnica e nem conhecimento técnico específico para fazer um estudo de peixe. Eu tenho condição de ler o relatório do camarada, tenho condição de discutir com ele, fazer alguns questionamentos, mas ir lá no campo, armar a rede, é uma malha de redes em pontos amostrais, coletar o peixe, abrir o peixe, fazer análise, saber se está no estágio reprodutivo, se não está, isso não é com o Leandro. O Leandro sempre vai contratar um especialista em ictiofauna, igual a gente contrata para fazer um trabalho. Então, ele vem complementar um trabalho que a gente não tem atribuição técnica para isso. Esse é um ponto. Existe outro ponto que às vezes eu quero, né, fazer, mas eu não posso fazer, né? Você não pode assinar, por exemplo. Não, eu às vezes até, eu quero... Ou então você não consegue atender tem os dois. Às vezes eu gosto da área, quero fazer, mas não posso ser responsável por aquilo, então eu contrato um profissional para desenvolver. Por exemplo, algumas técnicas de geoprocessamento mais apuradas aí, até gostaria de fazer, mas não consigo fazer, e aí contrato uma pessoa para desenvolver isso pra gente. E também às vezes eu posso fazer, tenho atribuição técnica para isso, mas está fora da minha linha de produção dentro da minha empresa. Por exemplo, a parte de mapas mesmo. Eu sei trabalhar com mapa, daria para eu fazer alguns mapas dentro da nossa própria empresa, mas as horas que eu gasto com geoprocessamento, ficando focado naquilo, eu prefiro terceirizar essa parte e focar no cliente e no licenciamento e terceirizar essas demandas, porque para mim, na minha opinião, a gente ganha mais quando a gente faz dessa forma. Mas aí é um modelo nosso de negócio de fazer. Não quero, né, culpar quem não faz assim, mas pra gente o nosso modelo funciona bem
quando a gente foca no licenciamento e na emissão das licenças, na concessão das licenças, e terceirizamos aquelas outras partes que a gente não faz tão bem ou que gastaria muitas horas para uma pessoa já tarimbada resolver aquilo. Então a gente opta por seguir assim e foco no licenciamento, e a gente é bom no licenciamento e vai terceirizando outras partes do negócio, e é assim que é, e funciona bem. Eu até gosto de dar um exemplo, por exemplo, quem contrata uma faxineira, por exemplo, para limpar a sua casa. Limpar o móvel, varrer a casa e tal, não é um serviço tão complexo assim que você não vai saber fazer. Sim. Né? Mas você tem que avaliar duas coisas. Primeiro, quanto vale a sua hora fazendo outra coisa? Fazer o seu trade-off. Trade-off é a escolha, né? Uhum. Quanto que vale a sua hora fazendo outra tarefa? Minha hora vale, sei lá, R$50. Uhum. R$30, sei lá. E aí você vai ver quanto que vale a hora da pessoa que você vai contratar. Certo. Outra coisa a pessoa que já faz faxina, que já é treinada para isso, mesmo que seja um serviço que você é capaz de fazer, não quer dizer que você faz tão bem feito igual a ela. Sem dúvida. Então, além de calcular a sua hora, comparar as horas, né? Questão de precificação, vai ter a questão também de ficar mais bem feito em menor tempo. Em menor tempo. Então, né? Então, em teoria, não é caro terceirizar alguns tipos de trabalho. Você concorda comigo, né? Sim, mesmo que a hora valha mais do que a sua hora, às vezes ela consegue suprir sem dúvida o tempo e a qualidade. E a qualidade. Ela vai te atender dentro da qualidade maior do que se você fizesse em menos tempo. Então, em teoria, vale a pena terceirizar trabalho, sim. Sim. É assim que a gente pesa na balança dentro da nossa empresa. E tem funcionado assim. Esses modelos mais enxutos de negócio, né? Que a gente conversa muito, né? A gente tem uma empresa pequena que terceiriza por demanda e a gente cria pouco custo fixo dentro do nosso escritório e conhece um monte de gente especializada, que a hora unitariamente pode ser mais alta, mas que te resolve uma demanda com uma qualidade melhor do que aquela que talvez você tivesse um corpo técnico interno para fazer, entendeu? E outra coisa que eu acho que você vai concordar comigo é que a prioridade no seu serviço, no que você vai fazer, é você estar junto do seu cliente, ser o principal... né? O principal estreitamento entre o cliente. Com certeza, cara. Não tenha dúvida isso. Tá perto do cliente. Essa é uma parte que você não pode terceirizar. Isso aí você não pode terceirizar. Eu acho que duas coisas que você não pode terceirizar na sua empresa é o seu marketing e o seu contato com o seu cliente, cara. Isso aí não tem... Você não faz parte do marketing. Você não pode passar isso para outra pessoa. Então, assim, é muito melhor você terceirizar um estudo técnico, uma parte técnica e manter aquecida aquela relação com o seu cliente, do que você ficar ausente, desenvolvendo um trabalho para aquele cara, mas não tendo condição nem de atender ele pelo telefone, de tão ocupado que você tá, né? Sim. Essa semana que passou agora, mesmo a semana passada, tem um cliente nosso que não é daqui de Belo Horizonte, que é lá de Governador Valadares, que ele veio aqui em BH e marcou uma reunião surpresa, de supetão, vamos dizer assim. E, em geral, eu dou escassez. Eu falo que para esses caras eu não posso atendê-los, né? A gente já conversou sobre dar escassez aqui, que é um gatilho mental forte. Mas como esse cara veio aqui de supetão e marcou uma reunião, eu me disponibilizei a encontrar com o cliente. E aí a reciprocidade com o cliente depois da reunião, por tê-lo atendido num dia de surpresa, que a gente mora numa capital... Larguei tudo que eu tava fazendo naquele dia, fui lá encontrar com o cliente, depois que a reunião acabou, resolvemos um monte de coisa, o cliente ficou satisfeito comigo. Então, se sente importante. Então, ter esse contato com o cliente é impagável, tá? Então, não perca essa proximidade do seu cliente e, se for íntegro e for real, a gente é até amigo de alguns clientes, né? Por afinidade mesmo, não... Só por interesse, claro que não, mas se a pessoa tem, né, alguma coisa que te aproxima dela, a gente já ficou amigo de vários clientes aí, de tomar cerveja mesmo. É por isso que é importante também, quando o seu cliente quer conversar com um biólogo, por exemplo, que você terceirizou, é importante que você vá na reunião também, né? Não tenha dúvida disso, tá? Já aconteceu alguns casos com a gente, a gente fica contando aqui não só glórias também, né? A gente conta as dificuldades. Já aconteceu alguns casos aí de
esses são algumas nuances aí que precisa ter estabelecido nas suas parcerias, né? O seu terceirizado, né, quando ele vai participar de uma reunião com o seu cliente, ele tem que falar a língua da sua empresa, tá? Ele está contratado por você, porque já aconteceu o caso aí de chegar terceiro nosso em reunião e o cara... Rapaz, o cara ser uma outra pessoa lá, ou ele ser a pessoa que ele é normalmente... E a pessoa tal, ele é mais conservadorista, vamos dizer assim, e colocou a gente em situações difíceis aí com o nosso cliente, saca? Então, assim, tem um ônus e bônus de ter bons parceiros, mas um parceiro bom é um cara que veste, embora ele tenha o CNPJ da empresa dele, mas que ele vista a camisa da empresa sua quando ele é contratado, né? Então, já passamos por alguns perrengues em levar alguns terceiros por reunião aí, e hoje a gente leva... Algumas pessoas, a gente leva alguns, outros a gente não leva. É mais ou menos isso. É bom contar um pouco dos perrengues também, porque para não ficar parecendo que é tudo só ouro aqui, né? Conto de fadas, é um conto de fada. A consultoria ambiental é tentativa e erro, como qualquer outro negócio, e já passamos por esses perrengues aí. A gente faz, o Léo tá falando aí fazer contrato antes, a gente faz contrato, o cara assina... Vai fazer tudo bonitinho, aí leva às vezes um cara pra uma reunião dessa, mas às vezes é por falta de experiência do cara de participar de reuniões, porque aí, às vezes você chega numa reunião dessa, tá o dono da empresa de consultor, dono da empresa de engenharia que te contratou, com o cara do meio ambiente dele lá, e aí começa a ter muita gente, aí eu não sei se sobe na cabeça da pessoa na hora que vai dar a palavra pra ele, se ele sente... o poder da palavra, sabe? Eu não sei o que eu faço. Mas já passamos por isso, mas também já saímos muito bem de situações, igual qualidade de água, tem muita macrófita, que são essas plantas aquáticas que dá em reservatório de usina aí, que a gente já se reuniu com o Rafael Resch, que é um terceiro que a gente contrata de qualidade de água, que tem também no consultor ambiental moderno. Saudoso, Rafael. Saudoso, isso aí. Ele dá o bônus, sei lá, 2, 3 do curso lá, ele dá uma entrevista sobre qualidade de água. E ele já foi em reuniões com a gente que nos defendeu muito, muito bem. Em audiências públicas também nos defendeu muito, muito bem. Então, assim, o Rafael eu levo, com certeza. Outros terceiros aí, a gente tem que ver o perfil da pessoa, se vale a pena pôr um terceiro dentro de uma reunião com um cliente seu, se o cara não vestir a camisa da sua empresa, entende? É, porque às vezes o cara é um bom técnico. É, isso aí. O cara é bom técnico e ruim de relacionamento normal. Normal, isso é... E não culpa a pessoa de ser assim, né, Igor? Porque tem perfis e perfis, e personalidades e personalidades. Normalmente, quando o cara é muito foda como técnico, ele acaba sendo mais tímido ou não sabendo se relacionar. Mais turrão, não sabe aquele... Impaciente. Exato. Vamos dizer assim, talvez a inteligência emocional do cara não seja tão aflorada para entender algumas situações onde ele tá pisando em reuniões, coisas desse tipo, né? Acho que tem que ter um pouco esse traquejo aí de onde você tá sendo inserido, na verdade, né? E aqui, vamos falar um pouquinho aí sobre os benefícios de trabalhar com parceria. Sim, sim. Cara, trabalhar com parceiro, pra mim, assim, os benefícios são enormes, né? Primeiro, assim, a gente já teve escritório maior, já tivemos muito funcionário na CLT. Quando a gente teve muito funcionário na CLT, o meu tempo era gasto em gerenciar essas pessoas. Então, eu não tinha tanto tempo, talvez, para clientes, né? E nem tanto tempo para pensar na empresa a médio e longo prazo, igual a gente pensa hoje, entendeu? Então, quando a gente terceiriza, você paga um montante que às vezes ele é um pouco mais alto do que a CLT mesmo, unitariamente, mas você contrata um profissional para ele te entregar um produto pronto, né? Então você está contratando uma responsabilidade de um terceiro e isso a gente contrata, inclusive, quando o cara tem que ir a campo, eu não pago mais a logística do camarada. Ele vai me dar um preço com o carro que ele vai alocar, combustível, hospedagem, alimentação por conta dele. Eu faço um termo de referência para ele vai me entregar um produto, talvez é um relatório, mas ele vai me entregar uma coisa pronta que eu não vou ter que cuidar da logística para ele viajar, não vou ter que cuidar de nada para ele, e ele vai receber o que ele me cobra, nós vamos negociar comercialmente e ele vai me entregar um produto. Isso aí não tem preço, tá? Para quem é bom prestador de serviço, que cumpre prazo, cumpre tecnicamente aquilo que combinou,
cara, chega as coisas muito redondas pra gente, assim, e a gente incorpora naquele relatório maior e dá uma linguagem pro negócio, porque, né, cada um escreve de um jeito, então a gente pega muito trabalho de terceiros aí, e a função nossa é enquadrar aquele texto, obviamente sem alterar o conteúdo do cara, mas enquadrar o texto para ficar, como que eu digo, impessoal, né? Porque muita gente escreve um relatório e o relatório não pode ficar com aquela cara de colcha de retalho. Então a função nossa é colocar dentro da formatação, dentro do enquadramento, tudo bonitinho para padronizar, gerar um padrão de relatório. Mas uma das vantagens de terceirizar é contratar um produto. Não fique tomando conta de logística de seu terceiro aí. Porque a gente já fez isso também. Era quase um pai desses terceiros nossos aí. Contratava o cara por hora técnica e cuidava da logística toda dele. Do hotel, do carro que locava, da gasolina que ele colocava. Então, assim, furava o pneu. Já teve cara que me ligou no meio da rodovia que furou o pneu. Eu falei, velho... Você tá no meio da rodovia, eu tô aqui em BH, cara. Você vai ter que se virar por aí. Arruma, troca o step e vá, paga pra remendar o pneu e depois a gente se acerta. Não tem que ver essas coisas, né? Então, hoje em dia, se o cara quiser dormir no carro... Dorme no carro. Se ele quiser me cobrar lá R$70 de hospedagem, quiser dormir na porta da delegacia dentro do carro, pode dormir. É problema dele. Isso aí é problema dele, né? A economia é dele. Então, eu não entro na logística do profissional e ele me entrega um produto pronto. Então, acho que assim funciona bem. Essa é uma das vantagens, né? Outra vantagem é que a consultoria ambiental tem sazonalidade. Pelo menos para nós... Esse final de ano, até o início do ano que vem, por exemplo, existe um período cíclico anual aí de vaca magra. Então, as demandas... na verdade, assim, igual a gente já tem contrato, nós vamos continuar trabalhando. Mas a gente não acostuma fechar contrato nesse período de meados de novembro até final de janeiro. Quase ninguém assina contrato com a gente por causa da época do final de ano, essas festividades que estão chegando, período de chuva atrapalha muita demanda de campo, né? Essas coisas. Então, período chuvoso, a não ser que você tenha aqui no campo para cobrir uma campanha de período chuvoso mesmo. Então, assim, não tem essa sazonalidade. Então, quando você não tem funcionário na CLT, você foge de 13º e de custos que talvez o que acontecia na nossa empresa era isso. A gente ganhava lucro ao longo do ano, chegava no final do ano, distribuía tudo para pagar 13º de funcionário, coisas desse tipo, para cobrir a sazonalidade. Então, contratar parceiro, contrata por demanda. Acabou a demanda, né? Acabou o milho, acabou a pipoca, né, cara? É tipo mais ou menos assim que funciona. E cada um segue sua vida. Então, essa é uma outra vantagem. Deixa eu ver se tem... Acho que uma terceira vantagem é que você tem a opção de procurar no mercado pessoas que fazem um trabalho, a gente falou isso aí até já, um trabalho específico melhor do que o seu, se você for querer fazer de forma mais genérica, né? Então, você busca um cara que às vezes a hora dele é um pouco mais cara, mas que ele faz o trabalho em menos horas. Entende? Sim. Então, assim, a hora unitariamente é mais cara, mas o cara gasta 5 horas numa coisa que você gastaria 10 para fazer. Então, eu prefiro contratar um cara um pouco mais caro, que faça rápido e me entrega produtos, né, de maior qualidade do que o meu próprio. Porque, vamos pegar, por exemplo, o biólogo. Às vezes você contrata um biólogo, aí você precisa de um serviço tão específico, né, para um biólogo fazer... Mas você aproveita que você tem um, que você fala, vai você mesmo, né? Claro, sim, então. Aí às vezes, você pode contratar, igual você falou, um cara mais focado naquela demanda que você tem. Sem dúvida. Principalmente os trabalhos de biologia. Especialista em peixe, em ave, em réptil, anfíbio, mosquito, qualidade de água. O Leandro não faz isso, cara. O Leandro não faz isso. Eu sou a ponta do iceberg, coordeno todo mundo, mas... O Leandro nunca vai fazer isso. E aí a gente não tem uma usina só. Não, mas às vezes você tem um biólogo lá que tá à toa lá na sua empresa e você vai falar, o cara não vai ficar aqui à toa, vou mandar o cara fazer isso. Sim, e às vezes não vai ficar tão bom. Não fica tão bom, não fica... até porque assim, como a biologia é muito ampla, se você não se especializar na biologia, você vai ficar um generalista, né? E se você for um generalista de meio biótico, por exemplo...
Pô, o grupo de insetos é o maior grupo de animais que tem na face da Terra. Então, não adianta você falar que faz inseto e faz anfíbio e réptil. Pra mim, eu acho que você não vai ser especialista em nada, entendeu? Então, se você é muito generalista nessas partes muito específicas da biologia, cara... Você acaba sendo Severino. Você acaba sendo Severino, quebra o galho de tudo e não resolve muitas coisas, tá? Uhum. Inclusive, só um parêntese aqui, que é uma dica que eu quero dar pra você que tá me ouvindo aí. Às vezes a pessoa quer ser especialista quando ela começa na consultoria ambiental, tá? A pessoa, ela, por exemplo, já me procuraram biólogos falando, eu quero trabalhar com peixe, mas eu me formei agora e não consigo trabalhar com peixe. Então eu vou te dar uma dica se você quer ser especialista e se formou generalista. Você não fez estágio na sua área específica, você ainda não prestou nenhum serviço daquela área que você quer se tornar um especialista. Como que eu fiz para, por exemplo, me tornar, vamos dizer, um especialista? Eu não sou um especialista porque eu não segui tanto com isso, mas a gente começou a virar um pouco especialista em medir vazão de curso d'água. A gente comprou os equipamentos e tudo mais logo que a gente teve condição dentro da nossa empresa. Eu não era especialista. Então, o que eu fiz primeiro? Eu era um generalista, abri a minha empresa e para eu ficar especialista naquilo que eu queria ficar, especialista, né? Que é medir vazão, essas coisas... Eu primeiro contratei pessoas que são especialistas e paguei para aprender com elas aquilo que eu queria fazer enquanto especialista, entende? Então... Custo de aprendizado. Custo de aprendizado. Então, assim, quando eu fui fazer os primeiros trabalhos naquilo que eu queria ser especialista, eu paguei para um profissional fazer para mim. Ele fez... Eu fui a campo, perguntei, questionei, conversamos. O cara foi e fez um segundo trabalho para mim. Foi e fez um terceiro trabalho para mim. Na hora que eu me senti apto para fazer aquilo dentro da nossa própria empresa, a gente assumiu aquela demanda. Mas até que eu aprendesse aquela demanda, eu ensinei, eu aprendi um monte pagando para aprender. Então contratava profissionais bons, gastava dinheiro com isso, mas aprendi. Então assim, valorizava os nossos colegas de profissão e aprendi um monte e não contratei uma vez só, contratei 2, 3, até eu me sentir à vontade, né? Então a pessoa trabalhou algumas vezes lá com a gente, depois a gente criou coragem de comprar os equipamentos. E aí na primeira, segunda prestação de serviço ainda fui com esses camaradas até a gente realmente se sentir apto e fazer essa prestação sozinho. Então, se você está começando hoje, começa como generalista, vai fazer os seus licenciamentos ambientais, coordene as equipes, contrate bons profissionais naquela área que você quer se especializar e vai pagando para você aprender com isso. Com o tempo, você vai se familiarizar tanto com isso, ler tanto relatório, acompanha os trabalhos de campo desse profissional e com o tempo você vai se especializando. Pague para aprender, mas pague para aprender fazendo, né? Não vá fazer uma pós-graduação, talvez, para se especializar em alguma coisa, se você pode ter a sua empresa de consultoria e começar a terceirizar algumas partes e aprender com isso. Então, queria deixar essa dica para você aí que eu fiz assim e acredito que outras pessoas também fizeram, né? Se você quer se especializar e é generalista, contrate e aprenda fazendo. Isso aí. Você não pode ter receio de investir nessas coisas, né? Às vezes a pessoa, ela paga ali faculdade de R$1.500 e tal, e depois que forma, ela fica achando que é um desaforo ela investir mais, né? Para aprender. Sim. Não, eu já fiz faculdade, eu não tenho que pagar para... mas tem que pagar para aprender, sim, porque... Então, por isso que às vezes vale muito a pena você trabalhar para ficar no 0 a 0, né? No começo, claro, ficar no 0 a 0. Cara, isso aí que você falou para mim eu acho que fazer trabalho de graça nunca, mas você ter parceiros bons para entregar um bom produto, criar um portfólio e ficar no 0 a 0 nos seus primeiros trabalhos, foi assim que a gente fez, velho. E acho que é assim que todo empreendedor faz. Se preocupe no início da sua consultoria com o portfólio e não com a grana. Não que você tenha que fazer de graça, mas o seu portfólio é mais importante do que dinheiro no bolso no início da sua consultoria. Pode ter certeza disso. Agora vamos falar um pouquinho aí dos problemas, né? Dos perrengues aí. Quais são os problemas de ter parceiro, cara? Então, um dos problemas de ter parceiro é mais ou menos isso que a gente tá acontecendo hoje com a gente aqui, né? Nós, há, sei lá, 4, 5 meses atrás, a gente sentou com um profissional que
né, conversamos sobre uma metodologia de trabalho, adequamos tudo, fomos a campo, levantamos algumas informações. Chegou agora na hora desse profissional trabalhar, como ele é um parceiro e ele não é funcionário, ele também presta serviço para outras empresas, o cara tá até aqui de trabalho. Então ele não tá conseguindo atender a gente dentro do prazo, do cronograma que a gente precisa dele. Então, assim, um dos problemas de você terceirizar é você talvez ter um parceiro só de cada área. Então, uma dica que eu dou para você é: comece fazendo as suas parcerias, mesmo que você firme uma parceria muito forte com algum profissional, mas você tenha mais de uma opção de cada profissão, porque uma hora ou outra esse parceiro seu vai estar ocupado, igual aconteceu com a gente, e hoje nós vamos ter que fazer uma reunião com outro camarada aí para suprir essa demanda, porque a gente não tem prazo para guardar esse profissional que a gente gostaria que ele trabalhasse com a gente, terminar o que ele está fazendo e voltar os olhos para essa demanda. Então, um dos problemas é esse. Como a pessoa não trabalha dentro da sua empresa, você tem que entrar na fila de prestação de serviço dele, né? Então, esse é um dos problemas de parceiro, assim. Você tem menos controle, né? Sobre o tempo, né? Você tem maior controle sobre o produto, mas menos controle sobre a gerência do tempo desse profissional, né? É complicado isso aí, mas a gente tem mais de um de cada e ainda assim vejo mais vantagem do que desvantagem em ter parceria, tá? Apesar de a gente tá falando de problema, mas não são problemas que te tiram da praça, né? Eu acho que são problemas que você aprende a contornar com a sua profissão. Tem um outro problema que você já citou também hoje aqui, que é a questão da linguagem, né? Corporativa, vamos dizer assim, uma linguagem empresarial diferente da sua empresa, né? Eu acho que tem profissionais que, é igual você tá falando, às vezes o cara é muito bom técnico, ele tem que trabalhar trancadinho na sala. E assim, tem pessoas que têm perfil mais despojado, como eu tenho, de poder sentar com o cliente, entender o que tá acontecendo dentro daquela reunião. Coisas que você pode falar, às vezes coisas que você ensaiou falar, mas você não deve falar em função do que tá acontecendo naquela reunião. Então, ter um pouco mais de senso crítico, entender o que está acontecendo. Às vezes não sou tão bom técnico em alguma outra área, mas eu tenho essa percepção quando eu estou nesses locais, nesse tipo de ambiente, entendeu? Então, o parceiro está menos envolvido também. Sem dúvida, né? O parceiro ele está envolvido tecnicamente, ele tem amor pelos bichos lá, o cara não está com tanto envolvimento com o seu cliente, nem aquele calor com o negócio que você tá, entendeu? Porque o negócio é teu, né, cara? Aquela consultoria é sua e tudo mais, né? Então, essa é uma demanda que a gente, de levar um terceiro, assim, tem que fazer uma reunião com ele previamente, sabe? E ensaiar o que pode e o que não pode ser falado numa reunião, assim. Então, faz uma reunião prévia. Geralmente, quando eu marco uma reunião com algum cliente que vai, algum parceiro meu, algum terceiro, ou eu marco uma reunião com ele uma hora antes, ou eu marco um dia antes pra gente poder se alinhar. Entendi. E a gente conversa sobre... Porque a gente também tem que entender como é a corporação que tá te contratando. Porque as empresas que nos contratam também têm perfis empresariais distintos, né? Tem empresa mais conservadora, tem empresa mais despojada. E a gente presta serviço pra um monte de gente. Gente mais jovem, gente mais velha. Então, é isso que eu tô dizendo, de saber sentir onde você tá pisando e como e o que você deve conversar com cada pessoa dessa, né? Sim, claro. Tem mais algum perrengue, algum problema, algum que você tá lembrando aí agora? Cara, de perrengue eu acho que são esses aí os maiores, assim. Eu acho que ter parceiro é melhor do que não ter, tá? E, assim, você quando contrata um parceiro, tem que fazer um termo de referência para ele, explicar aquilo que você realmente quer e precisa dentro do prazo e cronograma, e não achar que é perda de tempo, fazer planejamento, conversar muito antes de assinar um contrato e ter tudo em mãos, porque depois que assina o contrato, cara, se o cara é enrolado, ele vai ser enrolado, ele vai te enrolar de prazo, mesmo que ele assine um contrato com você. Então, assim, o brasileiro planeja pouco, né, Igor? Eu acho que a gente deveria planejar mais. O japonês planeja 50% do tempo,
O brasileiro planeja 10, 20% do tempo, né? 5, quando planeja, né? Então eu acho que a gente deveria se planejar mais, conversar mais com aquelas pessoas que você vai contratar, aqueles seus terceiros, pra ficar claras as coisas. E igual a gente tá passando por uma coisa que, como que eu diria? Ela não é inevitável, mas ela poderia ser evitada, né? Essa questão que a gente tá precisando de um profissional que não pode nos atender agora. 4 meses atrás o cara poderia, mas eu também não ia saber que o cara 4 meses depois tá por aqui de trabalho e não pode atender a gente dentro daquilo que a gente previamente combinou com ele, né? Mas eu também não posso segurar o cara e falar pra ele não pegar tal trabalho ou tal trabalho, que cada um tem a sua empresa e seu ganha-pão, né, cara? Então é por aí. Uma coisa que a gente costuma falar aqui é que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Exato. Mas tenha um, né? Mas tenha um primeiro plano pra você sair dele, claro. Não tem... Tenha um plano. Tenha um plano e ele não vai sobreviver mesmo ao campo de batalha, mas ele é o seu plano inicial, né? É melhor ter o P0 aí, que é o seu primeiro plano, do que você não ter plano nenhum, né? Então... Você tem que alterar a rota, mas você tem que ter alguma rota pra ser alterada. Sim. Né? Agora, pra gente, assim, ter que mudar esse profissional no meio do curso aí, cara, se fosse no curso do projeto, se fosse alguns anos atrás, eu quase morreria do coração, né? Infartaria. Sim, sim. Só que hoje em dia a gente já tá tarimbada, o couro aqui já é grosso, né, cara? Já passamos por um monte de perrengue e não tem nada que a gente não contorne enquanto parceiro. Ainda, vou deixar essa frase aqui de novo, ainda continuo batendo na tecla que é muito melhor ter parceiro do que ter CLT lá, que pode ficar ocioso dentro do seu escritório. Então, se você não tem uma demanda constante, frequente, o ano inteiro, terceirize, cara. Terceirize que esses bônus, esses ônus aí, o bônus é maior do que o ônus, na minha opinião, principalmente financeiro. E no caso aqui, com as coisas que você tem, que você consegue ter controle sobre elas, você consegue modificar, né? Tenha persistência e paciência, né? E tente resolver aquilo. Agora, as coisas que não estão sob seu controle, cara, você não tem que esquentar muito a cabeça. Exato. Né? Às vezes eu acho que isso aí é um pouco de falta de foco em quem tá começando na consultoria também, cara. Às vezes a pessoa fica muito preocupado com aquilo que ela não tem controle e não se preocupa de fato e realmente com aquilo que ela tem controle, né? Então, assim... se você não tem controle, aquela parte do todo que você não tem controle, acho que você tem que não desconsiderar, mas você tem que preocupar menos com ela e foca naquilo que você tem controle, né? Sim. Então, contratar um parceiro com tempo de antecedência, fazer um termo de referência, assinar um contrato e dar um prazo pro cara fazer, porque você também tem os seus cronogramas internos, o cara tem as demandas dele para lá. Então, assim, se você quer fazer uma contratação que não te dê estresse, pense previamente, levante essa demanda antes, contrate a pessoa com certa antecedência, porque igual a gente está tendo que fazer essa mudança com o avião em voo, mas a gente ainda tem tempo, a gente tem 6 meses para corrigir. Então, sim. Seria estressante se a gente precisasse de um profissional faltando 10 dias, 15 dias, né? Mais estressante. Sim. Não que não é estressante essa troca no meio aí, mas a gente tem prazo, então o prazo deixa a gente, de certa forma, mais confortável. A gente tá trocando uma equipe. Agora, quando você troca a equipe com o prazo curto, aí é um estresse, complexo, né? Vamos lá para os resumos, então, da nossa Ambicast de hoje aqui. Nosso episódio 5. Vamos lá para os resumos aí dessa Ambicast. Primeiro, a gente falou sobre estabelecer parceria, como que é. Primeiro você tem que verificar as demandas, né? Sim. E nunca seja engessado, né? Para montar suas parcerias. Não. Você tem que ser ao contrário, né? Criativo. Exato. Né? A partir da sua formação e da demanda que você tem, você vai suprir com aquilo que você não pode fazer legalmente, tecnicamente, ou que você simplesmente não quer fazer, mesmo podendo. Sim, sim. A outra questão que eu ia falar é essa, né? De poder, querer e saber, Exato, né? Isso aí. Você pode fazer, mas não quer, às vezes, né? Ou você quer, mas não pode. Ou você simplesmente quer ganhar tempo e quer terceirizar para alguém fazer melhor do que você faria num menor espaço de tempo, vamos dizer assim, né? Às vezes você sabe, você pode, mas não quer. Exato. Isso acontece com a gente. Às vezes a gente sabe, pode, mas não quer porque a gente quer manter o foco naquilo que é
o licenciamento ambiental E os clientes. E manter quente a relação com o cliente. É outra coisa, né, que a gente falou aqui sobre a prioridade, né? Sim. Primeiramente, os clientes. Parceiros são importantes, né? Mas clientes são... parceiros são importantíssimos no negócio. Mas clientes são a mola, né, propulsora do negócio, né, cara? Sem cliente não adianta... Sem cliente não tem parceiro, não tem negócio, não tem nada. Então, assim, não... Procure sempre manter a relação com o cliente. Sim. Não transfira a responsabilidade do atendimento para outra empresa. Exato, né? Cara. Não terceirize o seu marketing nem o seu contato com o cliente, cara. Terceirize os seus parceiros, seus estudos técnicos, mas o contato com o seu cliente é seu, cara. Você tem que ficar com ele. Isso aí... Não dá isso para ninguém, que esse é o maior ativo de qualquer empresa, tá? Cliente é o maior ativo de qualquer empresa. É ele que vai te pagar para fazer qualquer coisa. Sem ele não tem negócio. Isso aí. Outra coisa que a gente falou sobre os benefícios, né, de ter parceria, né? Sim. Um dos principais benefícios é não ter que aderir a toda demanda, aderir à CLT. Exato. Né, principalmente por serviços sazonais, por demanda, né? Sim. Que às vezes você vai precisar uma vez no ano. Você precisa poucas vezes no ano. Você não vai contratar uma pessoa para fazer a não ser pontualmente. Não vale a pena, né? Outra coisa que você falou que mantém na CLT é a questão do gerenciamento, né? Que você contrata o produto, já contrata o serviço pronto. Sim. E não tem que ficar microgerenciando. Vai te economizar tempo. Quando eu contrato um parceiro, um terceiro, eu contrato ele por inteiro. Eu não faço nem um pedaço da parte dele, logística, nem nada. E ele vai fazer, eu contrato... É uma relação PJ-PJ, né? Eu vou contratar uma pessoa jurídica que vai fazer um trabalho. Aí se a pessoa tem que viajar, imprimir... Sabe, se ela tem que alugar um carro, colocar gasolina, ela vai me dar um preço para me entregar um produto, cara. Eu não vou cuidar da parte da logística igual a gente já fez, achando que ia economizar dinheiro. O dinheiro que a gente economizou, gastamos em hora para cuidar dessas pessoas. A Adriana ficou lá semanas e semanas tomando conta de biólogo, ligando para hotel. Aí reserva hotel, o cara não gosta do hotel. Aí você vai lá e reserva seu próprio hotel lá e dorme no carro na porta da delegacia, vai economizar dinheiro, né? Brincadeira, hein, galera? Não faz isso não. Quem fazia isso era o Chuck Berry. Chuck Berry. O guitarrista. Sei. Do Johnny B. Good. Exato. Isso aí. Outra coisa que a gente falou foi sobre questão como que fala? De você ser especialista, né? Você poder contratar um cara bem especialista naquela área, né? Sim. Porque se você tem um CLT que é generalista, às vezes ele vai demorar mais para fazer o serviço que é bem específico e talvez não vai fazer tão bem quanto um cara que é totalmente direcionado àquela tarefa, né? Aquele serviço. A área de biologia mesmo, Igor, que a gente tá falando é isso. A área de biologia é muito específica e é muito ampla, né? Muito ampla. E se você não se especializar, não dar uma focada, você vai ficar muito generalista. E aí, no caso da biologia, eu acho que se você for muito generalista, vai trabalhar com licenciamento e coordenar equipes, igual eu faço enquanto engenheiro ambiental, porque não tem totalmente não é totalmente ligado à sua graduação. Você pode coordenar projetos, né? Mas não queira fazer um trabalho especialista sendo um generalista. Eu acho que é aí que tá a dica, entendeu? Se você é generalista, assuma seu generalismo e vá coordenar processo de licenciamento, conversar com o cliente, entender a legislação ambiental, que é melhor. Agora, você é generalista, te aparece um trabalho específico lá, né, monitoramento de peixe, você vai querer fazer aquilo porque apareceu aquela demanda, eu não te aconselho a fazer, entendeu? Contrata um cara especializado, que ele vai fazer mais rápido, mais eficiente, já deve ter feito trabalhos em outros lugares, já passou por situações que você não passou e situações de campo lá que ele vai resolver que talvez você ainda não tenha esse traquejo todo, né? Se você quer se especializar em alguma coisa, acompanhe esse cara especialista e se especialize gastando um din-din, pagando para aprender, né? Foi assim que a gente fez muito na nossa consultoria. Igual você falou em outro Ambicast aí nosso, que
Pro cara querer ter uma padaria, ele não precisa ser um padeiro, né? Exatamente. O dono da padaria não necessariamente é um padeiro, nem o dono de uma farmácia é um farmacêutico, né? Agora ele pode querer ser um padeiro. Aí ele contrata um padeiro bom e vai aprendendo. E vai para dentro da cozinha com o padeiro. Vai pra dentro da cozinha, vai fazendo pôr a mão na massa, vai aprender. Exatamente. Vai fazer a massa, vai cortar o pão lá, vai acordar 3 horas da manhã, igual o padeiro acorda. É assim que é. Então foi assim que a gente fez. Eu não sabia medir vazão, contratei a empresa que mede e fui pro campo com o cara muitas vezes. Muitas vezes. E não é um serviço barato. Então, pagamos muito para aprender e aprendemos. É assim, vai pro campo com o cara. Isso aí, legal. E a gente falou aqui também sobre os problemas, né? Questão de cronograma que o cara tem que adequar, você tem que adequar o cronograma dele, certo? Do parceiro, né? Sim. E ele tem que aderir ao seu cronograma. Então tem que coincidir aí, exato, né, no sim. caso. Porque às vezes o fato a vantagem de você ter alguém na sua CLT é que a pessoa está em teoria disponível para você full time, né? Full time dentro da hora que ela trabalha para você. Sim. E quando você tem um parceiro, você não pode cobrar do cara, porque ele também precisa ter outros clientes. Você não é o único cara que paga ele. Sim. Então ele tem as demandas dele, como é que ele toca, e acaba que você entra na fila desse cara. É óbvio que tem parceiros e parceiros, né? Quando o cara entende que a sua demanda ela é urgente, o cara vai te priorizar de alguma forma, se ele puder te priorizar, mas às vezes ele tem que priorizar um outro cliente dele que tá na corda bamba também, tá mais urgente do que o seu caso. Então, uma das desvantagens é ter que entrar na fila. Mas como que você conserta isso? Você conserta isso programando e planejando com antecedência necessária para você poder, inclusive, trocar de equipe, que é o que a gente está fazendo aqui nessa conversa de hoje, né? Nesse momento agora. Que vem para outra dica que eu anotei aqui. Tenha mais opções de parcerias, né? Mais de uma opção de cada profissional. Se você trabalha com peixe, precisa contratar biólogo e ictiólogo, tenha 2 no mínimo. Se você trabalha com répteis e anfíbios, tenha 2. Cara que faz mapa para você, no mínimo 2. Vai criando o seu leque e, assim, estimule todos se você tem mais de um. Então, hora dá trabalho para um, hora dá trabalho para outro, né? Vai colocar... Porque você precisa estimular quem presta serviço para você. Não fica priorizando só um e pega um outro. A sua segunda opção é só quando falta o primeiro. Se você quer montar uma equipe grande, dê oportunidade para os mesmos profissionais da mesma área, para os profissionais da mesma área, prestar hora um presta serviço, hora outro presta, porque assim você não, né, afoga um e desafoga o outro, e você distribui mais igualitariamente e dá oportunidade para todo mundo. Aí aquece a relação, né? Aquece a relação, você dá oportunidade para todo mundo, entendeu? Agora uma dica aí para quem tá ouvindo de casa aí, para quem não tem o seu negócio ainda de consultoria ambiental, que quer começar, que tá incentivado a começar, vai começar mesmo, você aí, qual que é a dica que você dá para ele conseguir os primeiros parceiros dele? Onde que ele vai buscar isso? Isso é uma excelente pergunta, cara. Isso aí me fazem essa pergunta muito. Como que você encontra esses parceiros? Onde que essas pessoas estão, né, cara? Cara, como se alimenta? Eu vou te fazer uma... Onde vive? Nós estamos aqui na Onde Vive. Como que eles... A gente tá aqui na Winworks, por exemplo. A Winworks é uma empresa enxuta, né, de negócio. Sim. Quando você precisa de mais um fotógrafo, mais um cameraman, como que você faz? Hoje em dia, eu já tenho alguns parceiros, né? Mas às vezes eu ligo para eles e eles não podem atender a demanda naquele dia que eu preciso, né? Mas ele sempre te indica alguém, não indica? Pois é. A partir dele. A partir de você vai começar a ramificar, vai começar a montar sua ramificação de parceiros. É a mesma coisa que acontece com a gente. Mas quando você precisou do primeiro que você não conhecia ninguém, após que você perguntou para algum conhecido, para algum amigo de amigo, ou amigo de amigo de amigo, ou colega de faculdade. Colega de faculdade que já estudou com você. Então é assim que a gente monta a nossa rede de contato. Quando a gente precisou, a gente primeiro define a demanda, né? A partir da demanda a gente sabe quais profissionais que a gente precisa. Então, por exemplo, eu tenho um grupo de WhatsApp da minha turma de engenharia ambiental lá da UFOP. A gente tem um WhatsApp. Legal. Sempre que a gente precisa de alguém, eu mando lá. Se alguém de lá não sabe...
conhece alguém que sabe. Então você já tá partindo de algum ponto, entendeu? Sim. E hoje, com a rede de contato, com o network que a gente fez, que a gente conhece um monte de biólogo, geólogo, engenheiro, mas não sei o quê, eu vou, na medida da necessidade, eu vou ligando para essas pessoas e é a mesma coisa. Quando o cara não pode, eu não posso, mas fulano pode, liga para fulano. E aí você vai estabelecendo novas conexões e novas parcerias aí. Então é ligando e conversando com as pessoas. Comece com os seus amigos mais próximos, né? E vá abrindo esse leque aí. Vai aparecer gente, galera. Vai aparecer gente para poder fazer parceria com você. E se você está completamente ilhado, hoje em dia nós temos o papai Google aí, né? Exato, sim. Se você pode, não... Cara, eu digo... Se não tiver outro jeito, né? Sim, mas se você não tiver outro jeito, antes de ir no Google, procura o Leandro Borges no direct do Instagram aqui, que eu posso te ajudar por vários motivos. Primeiro que eu tô no mercado já tem uma pá de tempo, né? Existe prestação de serviço que ela pode ser feita remotamente. Nem todo trabalho você precisa estar na frente da pessoa para ser parceiro dela. Às vezes é um trabalho de estudo de dado secundário que você faz via escritório mesmo, né? E terceiro que a gente tem um consultor ambiental moderno, que é meu curso online. A gente também tem um grupo do WhatsApp de alunos. Network violento. Network violento e assim, tem aluno de todas as formações lá. Então tem engenheiro de Minas, geólogo, biólogo, engenheiro ambiental e sanitarista. Ah, eu não lembro mais. Tem todas. A gente consegue fazer uma rima com a equipe que tem lá. Com certeza a gente faz um estudo violento lá, só com os alunos que tem lá no CAN. Então, se você... Além do papai Google, tem o papai Leandro. Papai Leandro aqui. Leandro Borges. Você pode me chamar que eu indico alunos aí hoje para prestar serviço. Certamente os alunos do meu curso são indicados para prestar algum serviço. Certo. Então, estamos fechando aqui mais um Ambicast. Muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando a todos aí que estamos disponibilizando a Ambicast em áudio, né? Todas as segundas-feiras, tá? O Leandro promete o horário ou deixa... Cara, em geral é 8 da manhã, eu envio um e-mail para quem tá na minha lista de e-mail, eu mando às 8 da manhã, eu envio um e-mail. Mas se você entrar no meu story um pouquinho antes das 8, você já vai ter o link do Spotify, do SoundCloud, do episódio da semana, né? Nós estamos fazendo a Ambicast semanalmente e às segundas-feiras a gente lança em áudio e pode fechar. A gente lança também no site, que inclusive, se você ainda não entrou, né? leandroborgesambiental.com.br e lá vão ter os Ambicasts, né? Já disponíveis, vai ter o último lá, com um link para ouvir todos os outros, se você quiser ouvir no SoundCloud. E, inclusive, se você que escutou aí sobre o e-mail do Leandro, né, que ele dispara um e-mail para quem está na lista dele, lá no site você pode cadastrar e cadastrar na lista. Ganha um e-book de graça, né? Baixar a sua cópia, né? Do e-book, como dar os primeiros passos na consultoria ambiental. Olha que troca legal. Você coloca o seu e-mail para receber mais conteúdo e ainda ganha um e-book gratuito aí para poder começar a dar os passos na consultoria ambiental. Isso, informação pura. Yeah. E quem escutou na segunda e quiser assistir pelo YouTube, que a gente filma aqui, estamos cercados de câmeras, né? Não é isso, Felipe? Estamos cercados de câmeras aqui, então a gente disponibiliza o vídeo da semana às sextas-feiras. Às 8 da manhã e também tem disponibilizado no IGTV. Quando eu coloco no Google, eu também coloco no IGTV do Instagram, pela preferência de algumas pessoas, uma coisa em detrimento da outra, né? No Google quer dizer YouTube, tá, gente? Eu falei Google, né? Google significa YouTube no meu caso aqui, então... perdão. Yes. Então é isso. Então nos siga aí, siga o Leandro Borges aí nas redes sociais. Só e aí, se você puder, isso é um pedido aí pra galera aí, compartilhe a Ambicast, né? Que eu acho que não existe nenhum podcast ambiental aí que dá esse tipo de suporte, isso, de conteúdo aí para quem tá começando. E se você puder compartilhar, mostrar para os amigos aí, ajuda muito na divulgação e estimula a gente. Obrigado pelos feedbacks que a gente já tá tendo, mas estimula a gente a produzir mais e mais, né? Mande aí pros seus colegas de faculdade, pros seus professores. Grupos de WhatsApp. Grupos de WhatsApp. Para quem precisar da informação específica também, às vezes você conhece alguém que estava precisando saber justamente do tema que a gente fez aqui. E se você tiver algum tema aí, quiser sugerir para a gente,
Pode ser qualquer coisa, o que você mais precisa. Pensa aí o que você mais precisa e manda pro e-mail, né? contato@leandroborges.ambiental.com.br. contato@leandroborgesambiental.com.br. De novo, contato@leandroborgesambiental.com.br. Ou então manda no direct do Leandro Borges aí. No Instagram. Ou o tema que você quiser, né? Que você sugerir. Ou então apenas uma pergunta também pra gente responder aqui. A gente responde com certeza, com o maior prazer. Então é isso aí. Muito obrigado novamente. Um forte abraço. Um abraço. E... tchau!